A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. Nosso texto hoje está em Oséias capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, que nos dizem assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, abençoa a ministração da tua palavra. Sê conosco, edifica as nossas vidas. Esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, todos nós já tomamos decisões equivocadas, já fizemos coisas que desagradavam ao Senhor, já agimos, tomamos caminhos que não glorificaram o nome do Senhor. E se pudéssemos, se houvesse uma espécie de máquina do tempo, nós entraríamos nela e pediríamos e voltaríamos no tempo para consertar aquilo que nós fizemos. Quem de nós nunca desejou tal coisa, né? De querer voltar atrás e não falar o que falou, não fazer o que fez? Quem de nós nunca desejou tal coisa? Mas o fato é que quando nós agimos de maneira contrária à vontade de Deus, quando nós não nos alinhamos à vontade do Senhor, é como se quebrássemos espiritualmente, é como se a nossa vida começasse a se decompor, a nossa vida espiritual. Como é que você descreveria o seu coração, a sua vida espiritual hoje, neste exato momento? Como você poderia, o que é que você poderia dizer a respeito de si mesmo? Você diria que a sua vida hoje é marcada por altos e baixos, ou seja, uma hora você está bem, outra hora você está mal? E eu não estou falando apenas de ânimo, estou falando de relacionamento com Deus. Hoje você diria que poderia dizer que vive o que a gente pode chamar de constância espiritual, onde você poderia dizer que você está cheio da presença do Senhor? Ou hoje você identificaria que você está em profunda fraqueza espiritual? O salmista Davi, certa vez, ele se autodenominou, né? Ele disse a si mesmo: olha, sou como um vaso quebrado. Em Ezequiel 37, um texto famoso, muito conhecido, quando fala sobre o vale dos ossos secos, né? Está falando, se referindo ao povo de Israel, a maneira como o povo estava espiritualmente. O povo estava morto, não estava morto há pouco tempo, estava morto há muito tempo. Por isso diz que os ossos eram secos e sequíssimos, né? Chega a fazer esta menção disso. Israel estava daquele jeito. Até que veio o Senhor, restaurou o seu povo, soprou sobre ele o fôlego de vida, o seu espírito foi soprado sobre ele. E então esse povo se levantou como um grande exército. Jeremias capítulo 18, versos 4 a 6, um texto maravilhoso que fala sobre o oleiro e o vaso de barro, né? E também fazendo menção ao seu povo. E ele diz que o vaso de barro se estragou na mão do oleiro. E o oleiro então o refez, o Senhor o refez. Implicando aqui que todos nós precisamos de restauração espiritual. O povo de Deus precisa de restauração espiritual. Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida, para consertar o nosso coração, para moldar a nossa vida segundo a vontade do Senhor, pois as nossas escolhas, os nossos descaminhos, essas coisas fazem com que venhamos como que rachar na presença de Deus, apresentarmos rachaduras espirituais e, portanto, só o milagre de Deus para consertar a minha vida e a sua vida. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre isso, a refletir sobre a nossa urgente necessidade de restauração espiritual. O livro de Oséias é uma grande exortação ao arrependimento dirigida ao povo de Deus, às 10 tribos.
O povo aqui estava completamente perdido, os reis estavam perdidos, não faziam aquilo que agradava ao Senhor, os sacerdotes estavam desviando o povo do verdadeiro culto a Deus, ou seja, o povo em si já não sabia mais o que era verdadeiramente cultuar ao Senhor, se voltava para a vileza imoral, ou moral dos cananeus, e em tempos quando as coisas ficavam bem difíceis, esse povo então se voltava para Deus pedindo perdão, mas era algo tão superficial. E depois de duras palavras no capítulo 13, os irmãos depois podem acompanhar, o que nós vemos agora no capítulo 14 é a conclusão de uma série de profecias acerca do propósito de Deus para com esse povo. O próprio Deus usando o profeta Oséias para dizer: olha, eu vou restaurar o meu povo. E Deus chama então esse povo à restauração e anuncia a esse povo as bênçãos decorrentes desta restauração. No verso 1 diz: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Deus chama o seu povo para se voltar para ele e deixa claro o motivo dessa necessidade de retorno. A queda do povo foi causada pelos seus próprios pecados. Ou seja, esse povo não é vítima de algo. Esse povo não estava na condição que estava porque fora vítima de alguma coisa. Não, mas esse povo estava onde estava por causa dos seus próprios pecados. E da mesma forma, somos nós. Quando nós nos quebramos, rachamos espiritualmente, não é porque nós somos vítimas, mas porque as nossas decisões têm nos levado a tais situações. Pessoas acabam esfriando espiritualmente. E não são poucas as vezes que algumas manifestam uma oração, através da oração, até através de uma conversa com um pastor ou com um amigo, como se ela tivesse sido vítima. Como se essas pessoas fossem vítimas de alguma maneira da situação. É como se elas não tivessem cooperado para aquele estado. Quando na verdade nós somos culpados. Nós precisamos da graça do Senhor, do perdão do Senhor, da restauração do Senhor. O livro de Oséias nos diz que esse povo era habitualmente inclinado a se desviar dos caminhos de Deus. No capítulo 11, no verso 7, diz-nos assim: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Notem que o texto diz que esse povo estava decidido a se desviar do Senhor. Ou seja, os seus descaminhos não aconteciam por acidente. As suas decisões erradas não eram acidentais, pelo contrário, era algo pensado. Eles faziam isso porque tinham isso no coração. A idolatria era um dos grandes problemas desse povo. E Deus chega a dizer no capítulo 4 de Oséias, no verso 12, eu peço aos irmãos que abram, por favor, capítulo 4 de Oséias, no verso 12, o Senhor chega a dizer que a idolatria é como um tipo de prostituição. Olha o que nos diz: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Notem o quão grave era a situação desse povo e o quão grave é a situação de muitos hoje, que também permanecem mergulhados na idolatria, talvez não curvados diante de uma imagem de escultura, mas talvez curvados diante do seu dinheiro, da sua carreira, que nós fabricamos deuses na nossa vida. Essa é a grande verdade. Inventamos deuses na nossa vida. E vez por outra, meus irmãos, esse povo aqui ensaiava uma espécie de reação de um suposto arrependimento e de uma volta para Deus em virtude da disciplina do Senhor.
Quando Deus começava a disciplinar esse povo, quando a mão de Deus pesava sobre esse povo, então esse povo se voltava para Deus e dizia: Senhor, perdoa os nossos pecados, nós fizemos algo errado, agora queremos nos voltar para Ti. No capítulo 6, versos de 1 a 6, diz algo assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Mas esse retorno não foi verdadeiro. Aqui era uma mera confissão superficial, vazia. Não havia arrependimento sincero ou conversão genuína. Mas agora, no texto aqui do capítulo 14, é o próprio Deus, aquele que havia sido ofendido com os pecados do povo. É Ele quem toma a iniciativa de chamá-los a se voltarem para Ele. E quais as aplicações disso para nós? Bom, Deus hoje também lhe chama, está lhe chamando para que você se volte para Ele, para que você abandone o pecado, para que você deixe essa vida que tem desagradado a Deus, as práticas que tem desonrado ao Senhor e que tem ferido profundamente o seu coração. Volte-se para Deus, abandone o pecado, largue aquilo que tem enfraquecido a sua vida. Mas que essa volta não seja uma volta superficial, uma volta provocada apenas pelo medo das consequências do pecado, mas uma volta verdadeira. Deus tem poder para arrancar você desse caminho de morte. Deus tem poder para restaurar o seu coração, mas você precisa se voltar para Ele. Mas Deus então diz quais são as condições para essa restauração espiritual. Isso está nos versos 2 a 3. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar, mas não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Para que o relacionamento dessa nação de Israel para com Deus fosse restaurado, era necessário haver uma mudança sincera e radical. Então Oséias diz que esse povo deveria preparar o que iria dizer para Deus, ou seja, esse povo não poderia dizer qualquer coisa da mesma maneira que havia dito antes. Quando diziam, voltem para o Senhor, né? O Senhor, Ele nos quebrou, Ele nos despedaçou, Ele nos feriu, mas Ele vai nos curar, Ele vai nos restaurar. Mas logo após essa confissão, logo um pouco tempo depois, esse povo voltou a fazer exatamente a mesma coisa. O povo não poderia mais se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, com um discurso vazio ou com um falso arrependimento. Sendo assim, o Senhor Deus estabelece aqui 4 exigências para esse povo, a fim de que esse povo fosse restaurado. O povo deveria se arrepender, esse povo deveria se converter, no verso 2. O povo deveria confessar os seus pecados, pedir perdão e mudar de vida. O povo deveria abandonar a religiosidade falsa e superficial e adorar a Deus sinceramente. Temos aí nos versos 2 e 3. E esse povo deveria romper definitivamente com as alianças mundanas. Esse povo se voltava para a Síria, para buscar socorro na Síria. E a mesma coisa Deus estabelece para mim e para você. Que haja conversão, arrependimento verdadeiro, que haja confissão verdadeira dos nossos pecados. Mudança de vida, não podemos permanecer vivendo da mesma forma. E que não venhamos viver uma religiosidade falsa, superficial. E quantas não são as pessoas que entram nas igrejas, têm práticas, rituais cristãos, mas não vivem na verdade como verdadeiros cristãos. A religião, a maneira como se voltam para Deus é superficial, é falsa, não adoram a Deus sinceramente. Leem a Bíblia, cantam, participam de alguma coisa, mas o coração não está ali.
E o Senhor também nos chama a quebrar essas alianças que porventura nós, como seres humanos, podemos fazer com o mundo, com aqueles que desagradam o Senhor. O homem não regenerado, meus irmãos, não tem a capacidade de se arrepender por si só dos seus pecados, sem o convencimento interior do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8. O arrependimento significa mudar de mente. E a conversão é o resultado de que houve de fato um arrependimento, que consiste nessa mudança interior e exterior, atestada pela nossa nova conduta diante de Deus. A Bíblia diz que nós que cremos no Senhor Jesus, que fomos transformados pela sua graça, nós somos novas criaturas. E devemos viver como novas criaturas. Portanto, a nação de Israel aqui deveria se arrepender dos seus pecados, abandonando a idolatria e se voltando para Deus, convertendo-se de fato a Ele. E quais são as aplicações que eu quero trazer para os irmãos? Antes de você dizer para Deus, Senhor, perdoa-me, não mais farei tal coisa, pense antes, pense, reflita, reveja o que você pretende dizer para Deus. Me parece que muita gente não tem o menor temor de Deus, pois faz promessas que da boca para fora. O que o Senhor espera de mim e de você é que sejamos sinceros diante dEle, que confessemos os nossos pecados, que peçamos perdão a Ele, que mudemos de vida. Ele nos capacitará para tal coisa. Devemos tomar cuidado com a falsa religião, com a falsa religiosidade, o que a gente pode chamar de nominalismo cristão. Alguém que se denomina cristão, mas não vive como um cristão. Anos atrás, o povo evangélico criticava os católicos romanos, dizendo, olha, vocês são nominalistas, vocês afirmam que servem a Deus, são cristãos, mas não vivem. Não se veem práticas em suas vidas. Mas hoje o povo de Deus pratica e faz a mesma coisa. Muitos dos que estão na igreja se afirmando, dizendo que são evangélicos, não vivem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Santas Escrituras. E meus irmãos, Deus pede tudo de nós. Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, mas Ele quer tudo de nós. Você não pode entregar apenas aquilo que você quer para Deus. Servir a Deus o levará ao total desconforto. Você terá que romper com o mundo, terá que romper com o pecado. Caso contrário, sua religião é vã. Sua religiosidade nada produz para a glória de Deus. E eu quero deixar esta palavra para os irmãos, a fim de que os irmãos sejam edificados. Aqueles que estão distantes, se sentem distantes de Deus, voltem para a glória de Cristo Jesus. Confessem os seus pecados diante de Deus. Arrependa-se de verdade. Diga para Deus, pense antes de falar com Deus. Antes de dobrar os seus joelhos, pense, reflita no estilo de vida que você tem levado. E peça para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso da tua graça. Restaura-me, Senhor. Deus tem todo prazer em restaurar a vida espiritual do seu povo. Você hoje se vê como um vaso quebrado? Você hoje se vê como um vale de ossos secos? Você hoje se enxerga como um vaso de barro rachado, sem utilidade? Então, esse é o momento de você se voltar para Deus, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, confessar quem você é, mudar de vida, abandonar o que você precisa abandonar. E o Senhor vai restaurar a sua vida. Você verá a glória de Deus na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Deus e Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que neste momento estão assistindo esta pregação. Eu peço a restauração, a graça,
o teu amor, a manifestação do teu poder sobre a vida de cada um deles, daqueles que hoje se veem como vasos rachados, vasos quebrados, pessoas que estão desconcertadas espiritualmente, estão quebradas espiritualmente, sejam restauradas pelo poder que há no teu santo nome, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Paz de Cristo Jesus.